Na aula passada, nós começamos com o conceito básico de campo elétrico, né? O que é, como que representa. Vou sim, Mariana. Assim que depois dessa aula já tem uma lista de campo elétrico que eu vou colocar para vocês no grupo, tá bom? Só que em 50 minutos é difícil explicar tudo de campo elétrico, é difícil, tá? Então, a gente viu o que são as linhas de campo, como representá-las, né? Mostrei para vocês algumas coisinhas, vimos a fórmula e hoje a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Separei aqui umas telinhas para a gente brincar um pouco. Então é o seguinte, nós vamos ver hoje a interação, a relação que existe entre força e campo elétrico. Tá? Eu coloquei duas cargas aqui, quaisquer. Tá? Uma carga vermelha, uma carga azul. E através do campo elétrico a gente já consegue saber qual que é o sinal dessa carga. Por exemplo, se eu falar para vocês que essa carga vermelha tem esse campo elétrico aí, ó, vocês vão afirmar que essa carga é positiva, né? Por quê? Porque o campo elétrico dela é um campo elétrico de afastamento. Lembrando que a gente viu a aula passada, essa representação das linhas de campo é uma representação que o Faraday criou, né? Eu posso representar também através de um vetor, né? Um vetor campo elétrico, por exemplo. Se eu quiser saber o campo elétrico nesse ponto aqui, se eu quiser saber um vetor, o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, qualquer, opa, deixa eu pegar aqui. Por que que eu não estou conseguindo? Aqui, por exemplo. Se eu quiser representar o campo elétrico aqui, eu sei que é um campo elétrico de afastamento, eu posso imaginar uma linha de campo saindo dessa carga, passando por esse ponto, né? E a partir dessa linha imaginária, eu desenho aqui um vetor saindo dessa carga. Esse vetor ele vai representar para mim o campo elétrico nesse ponto, né? Posso chamar de E, né? O vetor campo elétrico, né? Esse vetorzinho aqui, que representa o campo elétrico. O nomezinho dele é E. E se eu quiser calcular esse vetor, eu preciso saber qual é a distância que esse ponto está da carga. Aí eu faço o valor do campo elétrico é K vezes o módulo da carga geradora, que no caso é essa aqui, né? Dividido pela distância ao quadrado. Isso tudo a gente viu aula passada. O que a gente vai ver hoje? Nós veremos uma relação existente entre o campo elétrico que essa carga vermelha está produzindo, né, e a força que ela vai transmitir para essa carga azul. Tá? Antes disso, vamos continuar aqui só analisando. Então, eu coloquei essa carga vermelha, né, com o campo elétrico de afastamento, ou seja, ela é positiva. E aqui uma carga elétrica azul, que também é um campo de afastamento, ou seja, ela também é positiva. Só que eu vou colocar os dois campos ao mesmo tempo. Ó, quer ver? Opa! Ó. Qual das duas? Vamos analisar separadamente. Ó. Qual das duas cargas tem um valor maior de carga? A vermelha ou a azul? Lógico que quando eu colocasse os dois, não ia ficar essas linhas. Linhas de campo elétrico não se cruzam, né? Eu mostrei para vocês na aula passada que se a gente fosse analisar separadamente, essa linha aqui, ó, ela ia lá para cima e essa linha também ia lá para cima. A gente mostrou figuras assim, mas só para analisar. Qual das duas tem maior valor de campo? A vermelha, de carga, ou a azul? O que vocês acham? Campo da vermelha, campo da azul. Isso, a vermelha. Por que a vermelha tem valor maior? Porque existem mais linhas saindo dela do que da azul. Então eu posso afirmar, ó, que o valor dessa carga, eu chamei de Qzão, o valor dessa carga Qzão é maior que o valor dessa carga Qzinho, só analisando a quantidade de linhas que saem delas. Tudo da aula passada também. Tá? Então agora vamos para essa aula de hoje. Aqui, ó, vamos deixar essa aqui. A carga, o campo que a carga vermelha faz é um campo de afastamento.
Quando esse campo encontra a cargazinha azul, né, a carga azul vai interagir com o campo externo a ela. A gente fala que essa carga azul é uma carga chamada carga de prova. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, eu falo, essa carga é uma carga de prova. Por quê? Porque ela está provando a existência de um campo elétrico, que eu vou fazer um experimento com ela, eu estou provando alguma coisa com ela. Então, eu coloco essa carga em uma região onde existe um campo elétrico e vou testar alguma coisa. O que eu posso testar? Se eu coloco uma carga em uma região de campo, uma região do espaço qualquer e ela fica parada, eu posso falar assim, ó, essa carga aqui está parada, então não existe nenhum efeito elétrico ao redor dela, porque se existisse, ela ia se mover. Nesse caso, a carga vai se mover, sabe por quê? Porque existe um campo elétrico de afastamento que está passando por ela. No momento em que ela sentir esse campo, a interação de um campo elétrico, ó, campo elétrico vezes essa carga vai gerar uma força elétrica. Toda vez que uma carga de prova, essa quezinha aqui, encontra um campo elétrico em uma região onde ela está, aparece uma força elétrica nela. E se essa carga for positiva, a força vai ser no mesmo sentido do campo. Então tá aqui. Quando essa carga de prova encontrou um outro campo elétrico externo a ela, de onde que vem esse campo? Vem da carga geradora, que é essa carga vermelhinha aqui. Ela vai sofrer uma força, como ela é positiva. Ah, como é que eu sei que ela é positiva? Lembra do campo elétrico saindo dela? Então ela é positiva. Tá? Então, ela encontrou um campo elétrico externo a ela, que aponta para a direita, que é o campo que sai dessa carga aqui, ó, essa carga vermelhinha aqui. E aí a interação de uma carga de prova e um campo elétrico gera uma força elétrica nela. Certo? Da mesma forma, eu posso pensar no oposto. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui o campo da azul. Por que que a carga vermelha, a gente sabe que como essas duas cargas são positivas, elas vão se afastar, né? Elas vão se repelir. Então, eu já mostrei para vocês por que que a carga azul ela é repelida pela carga vermelha, porque ela interage com o campo da vermelha e recebe uma força na direção do campo. Vou escrever isso tudo mais para frente para vocês. Agora, o que acontece com a carga vermelha quando ela sente o campo da carga azul? Mesma coisa. A carga azul agora é uma carga que a gente chama de carga geradora, porque ela está gerando um campo elétrico. Esse campo elétrico vai sair dela e vai chegar lá na cargazinha vermelha. Aqui, ó. Não estou conseguindo. Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Ah, tá. Aqui, ó. Ela vai sair, opa, e vai passar pela carga vermelha. No momento em que a carga vermelha sentir esse campo, que é um campo de afastamento, lembra, de novo, toda vez que um campo elétrico encontra uma carga, agora eu chamei essa aqui de quezão, né? A interação de um campo elétrico mais uma carga gera força. E depois eu vou mostrar que essas fórmulas são equivalentes, tá? Para vocês. Como essa carga também é positiva, eu sei que ela é positiva porque o campo elétrico sai dela, a força elétrica vai ser também de repulsão. Então isso aqui é uma maneira de você explicar por que que existe uma repulsão elétrica entre cargas de mesmo sinal. Tá? Você pode fazer isso com cargas negativas, cargas positivas, negativas, vou mostrar daqui a pouquinho. Então, olha só, por que que eu posso afirmar isso aqui? Vou mostrar para vocês. Essa relação. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Vocês entenderam que quando uma carga sente um campo que não é dela, externo a ela, ela recebe uma força elétrica? Né? A carga vermelha sentiu um campo vindo da azul, recebeu uma força na direção do campo. A carga azul
recebeu uma força, um campo externo a ela, vindo da vermelha, e recebeu uma força para a direita. Até aí tudo bem? Aí aqui fica tudo muito bagunçado, né? Mas tranquilo até aí? Então, ó, por que eu posso afirmar que a força elétrica ela pode ser escrita como o campo elétrico vezes uma carga? Olha só, vamos escrever as equações aqui. A gente já aprendeu que força elétrica é K vezes o módulo de uma carga vezes um módulo de outra carga dividido pela distância de separação entre essas cargas Q1 e Q2, né? Então imagina aqui uma carga Q1, aqui uma carga Q2, elas estão separadas de uma distância D. Se elas forem de mesmo sinal, elas se repelem com uma força F. Se elas forem de sinais iguais, elas vão... sinais iguais elas se repelem, sinais opostos elas se atraem. Tá? Então vamos pensar que essa aqui é positiva, essa aqui é negativa, elas se atrairiam com uma força F. É sempre bom lembrar, né? A força é igual mesmo que elas tenham cargas diferentes, tá? Porque é ação e reação. Tá? Aí hoje a gente aprendeu por que essa carga aqui, Q2, ela recebe essa força. Porque o campo elétrico da Q1, né, ele chega à carga Q2. Quando a carga Q2 sente esse campo, ela recebe uma força. Então é como se o campo elétrico, ou qualquer outro campo, campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético, todo campo. O campo elétrico é como se ele fosse um transmissor da força. Porque vocês já repararam que existem forças que você consegue fazer à distância, mas tem forças que você não faz, né? Tipo assim, você não consegue mover um copo à distância. Por quê? Porque você não consegue fazer um campo mental, sei lá. Sabe aqueles super-heróis que conseguem, tem telecinese, já viram esse superpoder? Telecinese. Por exemplo, a Jean Grey do X-Men tem telecinese. Ela consegue mover um objeto só com o poder da mente. Ela pensa assim e o objeto começa a se mover. Isso seria possível só se ela conseguisse gerar algum tipo de campo em torno dela, um campo de força qualquer, para empurrar o objeto. Isso não existe na realidade. Existem cinco forças à distância. Forças que vêm de campo, né? Campo elétrico, a força elétrica. Existe a força gravitacional, a Terra te puxa para baixo, mesmo que você não esteja em contato com ela, né? Gravitacional. Tem a força magnética, tá? Na verdade, no segundo grau a gente divide elétrica e magnética, mas existe só a força eletromagnética, sempre junta, tá? Mas no segundo grau a gente divide. Existem ainda duas forças de campo também, que são forças nucleares, tá? É a força nuclear forte e nuclear fraca. Essas cinco forças são forças à distância, forças transmitidas por campo. Todas as outras forças, força de atrito, força elástica, força de tensão, força de, sei lá, tem uma porrada de força, né? Elas são forças de contato, tá? Então, essas forças que atuam à distância, elas precisam de um campo. O campo é o mensageiro, é o que transmite a força. Então, como que é o campo elétrico? O campo elétrico você calcula assim, né? Ó. K vezes o módulo da carga Q1 dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico está dentro da força, olha só. O campo elétrico é isso aqui. Isso é o campo elétrico. Olha só como que ele está aqui dentro. Ó. Isso aqui, ó, K vezes Q1 sobre D ao quadrado, é exatamente o campo elétrico. É por isso que eu posso escrever isso aqui em cima. É só eu apagar esse Qzinho aqui, o nome tanto faz, né? Apago o Qzinho e chamo de módulo de Q2. Fica igualzinho, tá vendo? Então,
eu posso calcular a força elétrica dessa forma aqui em cima também. Ó. A força elétrica ela é a interação de um campo elétrico vezes uma carga. Tranquilo? Sempre que uma carga elétrica entra em uma região de campo, ela vai sentir esse campo elétrico, né? E ela vai andar. Ela vai começar a se mover. Tá? Se ela estiver em repouso, ela começa a se mover. Se ela já estiver em movimento, aí entra na parte da mecânica, porque ela vai receber uma aceleração, aí você tem que calcular quanto vai ser a aceleração dela e assim por diante. Mas a gente pode resolver esse tipo de probleminha também. Só um segundo, tomar água aqui. Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Olha só. Imagina que aqui eu tenho uma carga, essa carga é negativa, tá? É negativa, como é que eu sei que ela é negativa? Se não tivesse isso aqui escrito, né? Eu saberia que ela é negativa porque o campo elétrico dela é um campo de aproximação, né? Tá vendo? Então ela é negativa. Eu chamei ela de carga geradora, porque ela está gerando um campo elétrico em torno dela. Vamos colocar uma carga de prova aqui. Ó, por que é uma carga de prova? Porque eu vou colocar ela aqui para testar, para ver se existe algum campo elétrico nessa região. Coloquei. Essa carga de prova é positiva. Toda carga positiva, quando sente um campo elétrico, ela recebe uma força na direção daquele campo. Então, essa carga aqui positiva vai começar a se mover na direção desse campo elétrico, que é um campo de aproximação. Ó. Então, ela vai começar a vir para cá. Vai aparecer uma força elétrica ali, que vai começar a puxar essa carga para cá. Ah, mas quanto de aceleração ela vai ter? Né? Como é que eu vou calcular isso? Ó, se o exercício te falar quanto vale o campo, vamos supor, o exercício falou assim, o campo vale 20 volts por metro. Ou, também você lembra que pode escrever 20 volts por newtons por coulomb, né? Então, ó, essa carga aqui vale, esse campo azul aqui vale 20 newtons por coulomb. E fala assim, essa carguinha aqui considera que ela tem 1 milicoulomb de carga. Como que eu calcularia essa força? Só você vir aqui e fazer, ó. A força é o campo elétrico vezes um módulo da carga. Então, a força vai ser 20 newtons por coulomb, ou volts por metro, vezes 1 milicoulomb. Lembrando que mili é 10 a menos 3. Ou seja, essa força vai ser de 20 vezes 10 a menos 3 newtons. Fácil demais, tá vendo? Mas eu quero a aceleração dela. Se você quiser a aceleração, você pega e faz. Força é igual a massa vezes aceleração. Sempre que te pedir aceleração e estiver trabalhando com força nos problemas, pessoal, lembra da segunda lei de Newton. Essa é uma das fórmulas mais manjadas da física. F igual a ma. Toda força tem que ser obrigatoriamente igual à massa do objeto que recebe a força vezes a aceleração. Então, essa carguinha está recebendo uma força de 20 vezes 10 a menos 3 newtons. Aí ela vai receber, vamos supor, vamos colocar assim que essa carga tem 1 grama. Tá? A massa dela é de 1 grama. Aí você faz a força, 20 vezes 10 a menos 3, é igual a 1 grama. Aí você tem que escrever isso aqui em quilograma, tá? 1 grama é a mesma coisa que 0,001. Toda fórmula na física, você tem que lembrar que elas têm que ser escritas em metros, quilogramas ou segundos. Se não tiver em MKS, você presta atenção que você está errando, tá? Então, atenção. Toda fórmula, você lembra-se, MKS, 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 metro, quilograma, segundo. Você não vai colocar grama, você não vai colocar centímetros, é sempre metro, quilograma, segundo, vezes a aceleração.
Então, a aceleração dessa carguinha seria de 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,001. Se você fizer essa continha aqui, você vai achar 20 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da carguinha. Tá vendo? É tudo conectado. Não tem nenhuma matéria de física que você vai trabalhar sempre sozinha. Leis de Newton permeia tudo, tá, gente? Leis de Newton é, na física, a matéria mais importante. Assim como na matemática, função é a matéria mais importante, porque ela permeia tudo. Tá? Então, sempre vocês fixa bastante. Quando o professor de vocês estiver trabalhando com leis de Newton, se não tiver trabalhado, né, presta muita atenção, porque é de extrema importância. Tranquilo? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Ah, lembrando, ela é positiva, por isso que ela recebeu a força na direção do campo. Tá, deixa eu só copiar isso aqui. Opa, não vai funcionar. Vai ter que deixar. Fiz uma cagadinha aqui, eu escrevi por cima do negócio que não podia. Vai ferrar tudo. Ai, ai, Túlio Abud. Espera aí que eu já sei. Quer ver? Salvar uma outra tela aqui. Aí. Então aqui, ó. Agora eu vou colocar outra carga de prova aqui, uma carga azul, tá vendo? Só que ela é negativa também. Coloquei uma carga de prova externa, ela está sentindo um campo elétrico externo a ela. O campo elétrico é um campo de aproximação e essa carga é uma carga negativa. Carga positiva, a gente já viu que ela sofre força na direção do campo. Ó, carga positiva sofre força na direção do campo. Carga negativa sofre força na direção oposta do campo. Então, se eu coloco uma carga positiva em uma região de campo elétrico, a força sempre vai apontar para o mesmo lugar do campo. Tá? Independentemente do resto. O campo está para baixo, igual está esse aqui, carga positiva vai para baixo. A carga negativa sofre uma força na direção oposta do campo. E as regras são as mesmas. Se eu tiver aqui o valor do campo elétrico, né, a gente tinha combinado que esse campo elétrico valeria 20 newtons por coulomb. Tá? Eu conseguiria calcular o valor dessa força pegando, de novo, força elétrica igual a campo elétrico vezes o valor dessa carga, o módulo dessa carga Qzinho. Por que eu coloco módulo, gente? Porque o sinal tanto faz. Você já desenhou a força, você já sabe que a força é para a direita. Você não precisa de sinal mais. Sinal na física não serve para nada. Só serve para você desenhar os vetores e tal. Tá? Sinal é sentido de um vetor. Só isso, para isso que ele serve. Você não vai usar sinal nas fórmulas de física. Só lá na cinemática que você vai ter que colocar sinal quando a aceleração for oposta à velocidade. Você coloca um sinal de menos. Tá? Mas aqui na eletricidade você não precisa, é tudo módulo. Você já sabe que a força é para a direita. Aqui eu estou calculando o valor da força. Quanto vale o valor da força, o módulo da força? É o campo elétrico vezes a carga. Tá? Se eu te der o valor da carga, imagina que isso aqui seja um elétron, por exemplo. Tá? Qual que é a carga de um elétron? Ah, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí você faz a força, o campo elétrico, que está aqui, vezes o valor da carga que está aqui. Certo? Não tem segredo. Alguma dúvida? Vamos escrever aqui, ó. Essa carga é positiva. Força no sentido do campo. Essa carga é negativa, né? A força no sentido oposto ao do campo. Ok?
Dúvidas? Vamos fazer um exemplo aqui juntos, então. Opa. Não é possível que eu... Aqui, achei o exemplo. Vamos lá. Eu vou dar 3 minutos para vocês pensarem aí. Vou ler com vocês, dá 3 minutos para vocês pensarem. Um próton, um nêutron e um elétron são atirados com a mesma velocidade em uma região de campo elétrico representada abaixo. Represente as trajetórias das 3 partículas ao entrar nessa região. Desconsidere a força-peso que atua nessas partículas. Vamos lá. Faz um esboço no seu caderno aí e faz uma trajetória para o próton. Próton é o P+, esse é o próton, vermelhinho. Para o nêutron, que é o cinza, e para o elétron, que é o azulzinho. Eu quero saber qual que vai ser a trajetória aqui, dentro dessa região quadriculada. Dentro desse quadradinho aqui tem um campo elétrico. Ah, vale lembrar que esse campo elétrico aqui, ó, que eu desenhei, esse Ezinho, ele representa todo o campo elétrico aqui dessa região. Tá? Esse campo elétrico é um campo elétrico que a gente chama de uniforme. Vocês conseguem ver qual que é a diferença desse campo elétrico aqui para aqueles que a gente estava trabalhando? Os anteriores, eles eram assim, né? Ó, as linhas ficavam mais afastadas umas das outras. Então, a gente sabia que à medida que eu ia afastando da carga, as linhas iam ficando mais afastadas e o campo elétrico ia diminuindo. Quando a gente tem um campo elétrico uniforme, né, o afastamento, olha só, a distância entre as linhas é sempre a mesma. Então, o campo elétrico aqui embaixo é igual ao campo elétrico aqui em cima. Em qualquer região que eu pegar o campo elétrico aqui, ele vai ser o mesmo. Eu vou ter o mesmo valor de campo elétrico quando ele é uniforme. E como é que eu descubro que ele é uniforme? É só olhar para as linhas. Linhas paralelas representam um campo uniforme. Tá? Então, lembra que as linhas paralelas vão representar um campo elétrico uniforme. Vamos lá. Pensa aí em como que vai ser a trajetória dessas partículas aí. 3 minutinhos para vocês pensarem. E aí? Sou ansioso. Não conto esperar 3 minutos à toa, não. Vou dar uma dica só. O nêutron recebe algum tipo de força elétrica? O que vocês acham? Nêutron é nêutron, né? Para haver força elétrica, eu preciso ter um campo elétrico. Beleza, eu tenho. Aqui tem uma região de campo elétrico. Porém, né, além de ter um campo elétrico, eu preciso ter uma carga. Então, o nêutron não vai ter força elétrica. O nêutron não vai receber força nenhuma, porque ele não tem carga nenhuma.
né? Então, o nêutron vai passar reto. A trajetória do nêutron vai ser reta. Então, ele vai sair aqui, ó. Deixa eu colocar uma reguinha aqui para ficar mais bonitinho. Então, ó, o nêutron ele vai simplesmente passar como se nada tivesse acontecido. Ele vai entrar nessa região de campo elétrico e não vai nem notar que existe um campo elétrico ali. Nêutron não sofre força elétrica nenhuma. Tá? Então o nêutron passa retinho. Quando essa bolinha vermelha do próton entrar ali, o que vai acontecer? Quando essa bolinha aqui entrar com uma certa velocidade nessa região de campo elétrico aqui. Opa. Para onde que ela vai? Para onde que vai apontar a força elétrica nela? Lembra que partículas positivas recebem ação na mesma direção e sentido do campo? Né? Então, no momento em que ela entrar aqui, ó, no momento em que ela entrar aqui, ela vai receber uma força na mesma direção do campo. O campo está para cima, vai aparecer uma força elétrica para cima nela. Vamos representar essa força elétrica nelas de rosa. Essa força elétrica vai estar para cima aqui. Então, ela tem uma velocidade para a direita e começa a receber uma força elétrica para cima. Isso vai fazer com que a trajetória dela, que eu fiz de vermelho, seja uma trajetória parabólica desviando para cima. E ela vai sair mais ou menos aqui, ó. Então, a partícula próton ela vai começar a desviar e vai seguir essa trajetória vermelhinha aqui. Parabolicamente sair, eu não sei se vai sair aqui ou sair mais na frente, mas é um esboço só. Certo? Agora, quando esse elétron entrar nessa região de campo, o que vai acontecer com ele? Quando essa bolinha azul entrar na região de campo, opa, o desenho, eu vou copiar ele aqui. O elétron tem carga negativa, então ele vai sofrer uma força na direção contrária ao do campo. Não vai ser para cima, porque o campo está apontando para cima. Só que a força vai ser para baixo. Ah, professor, então ele vai sofrer um desvio e vai sair mais ou menos no mesmo lugar onde o próton saiu. Certo ou errado? Escreve aí no chat para mim. Ele vai sair mais ou menos aqui assim, ó. O que vocês acham? A trajetória dele vai ser tipo assim, ó. Para cá? Alguém aí fala comigo. Isabela, vai ser errado, vai ser menor. Por que vai ser menor, Isabela, a trajetória dele? Vai ser mais curvada, assim. Por causa da massa. Isso mesmo, porque a massa dele é menor. Se a massa dele é menor, a aceleração dele é maior. Então ele faz uma curva bem mais bem mais acentuada que o próton, né? Então ele não vai sair ali naquela bolinha que eu fiz. É lógico que não dá para a gente representar, isso aqui é só um esboço, mas ele vai fazer uma trajetória parabólica e vai sair antes aqui do próton. É só um esboço, tá, galera? Então,
Se fosse para calcular isso, a aceleração dele ia ser muito maior, porque a massa do elétron é muito menor que a massa do próton. Tá? Mas o nêutron, então, ele sai mais ou menos aqui. Ele sai aqui, na verdade, né? Porque ele não sofre força nenhuma. O próton, ele vai sair pela parte de cima da região de campo elétrico. E o elétron sairia aqui na parte de baixo, porque ele sofre, a massa dele é menor. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração daquele corpo. Certo? Até aí, tranquilo? Galera, e o que acontece quando eu tenho mais de uma carga gerando um campo elétrico em algum ponto? Hoje em dia, antigamente caía mais questões assim. Hoje em dia está raro de cair questões mais vetoriais, falando assim, tá? Porque o Enem não cobra muita física vetorial, mas pode cair, né? Lógico. Vamos ver esse ano. Mas imagina que eu tenho aqui duas cargas. Essa carga aqui eu vou falar que ela é positiva, mais que, e essa aqui é uma carga negativa, menos que. Tá? Aí eu falo assim, eu quero, vamos supor que elas estão numa distância D. Eu não quero calcular o valor, mas eu quero saber, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o ponto médio, tá? Essa distância aqui é igual a essa. No ponto médio entre elas, vamos chamar isso aqui, não tem nada aqui no meio, tá? Só um ponto do espaço. Qual que seria o campo elétrico aqui no ponto S? Ou aqui em cima, um pouco acima do ponto S, vamos chamar isso aqui de ponto P. Vou colocar ele de cá. O que seria esse aqui? Ó? Qual seria o campo elétrico no ponto S e qual seria o campo elétrico no ponto P? Lógico, a gente está falando isso aqui de maneira conceitual, tá? Não quero valores não, quero vetores, desenhos vetores. A ideia de campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, ela necessita que você tenha calma. Você tem que fazer as coisas aos poucos. Então, você vai desenhar os vetores no ponto S e no ponto P separadamente para cada carga. Por exemplo, essa carga vermelha, vou desenhar de vermelho aqui, ó. Essa carga vermelha, ela vai fazer um vetor no ponto S de aproximação, porque ela é negativa. Eu não vou ficar escrevendo E1, E2, não, é por causa das cores, tá? Então, a cor vermelha sempre vai representar o campo elétrico da carga vermelha. Lá no ponto P, ela também faz um campo de aproximação. Só que para eu conseguir desenhar ele bonitinho, eu vou imaginar sempre aquela linha de campo que, como ela é negativa, é uma linha de campo que morre na carga. Certo? Aí, eu vou desenhar o vetor, né, mais ou menos nessa direção aqui. Tá? Então, vamos lá. Vetor vermelho, como se tivesse vindo até aqui. Mas eu vou desenhar ele menor, e ele tem que ser menor que o de baixo, porque essa distância aqui, ó, da carga até o ponto P é menor do que a distância até o ponto S. Tá? Então, pronto. Aí eu vou chamar ele de E', só porque ele não tem o mesmo valor do campo elétrico de baixo. Então, essa carga vermelha, então, faz um campo elétrico E no ponto S e um campo elétrico E' no ponto P. Beleza. Desenhei os campos elétricos da carga negativa. Agora eu esqueço que ela existe, e vou desenhar o campo elétrico da carga azul, como se nem a carga vermelha não existisse mais. Vamos lá. A carga azul é uma carga positiva, ela faz um campo de afastamento no ponto S, que tem o mesmo tamanho do ponto do campo elétrico vermelho. Como que eu sei que tem o mesmo tamanho? Porque campo elétrico é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado.
Galera, sempre que você for relembrar uma fórmula, não relembra só na sua cabeça. Escreve ela também, tá? Porque é uma maneira de você fixar a fórmula e é uma maneira também de você meio que provar se ela está certa ou errada. Vocês já passaram por uma situação, pensa no português, quando você não sabe como que você vai escrever uma palavra, você escreve ela e fica assim, eu acho que é assim mesmo, do outro jeito ia ficar muito estranho. Fórmula é a mesma coisa, escreve a fórmula, olha para ela para você fixar isso. Quanto mais você escrever a fórmula, ao invés de ficar só pensando nela, mais você vai fixar. Como eu chamei essa carga de Q e essa carga de Q, significa que elas têm o mesmo valor de carga. Só que uma é menos, outra é mais. Então é como se fosse menos 2 e mais 2. Só isso. E aqui, ó, essa carga, por ser uma carga positiva, por ser uma carga que faz um campo de afastamento, ela vai fazer um campo elétrico, né, não é para cá, é um campo elétrico para lá, ó, do mesmo tamanho do outro campo elétrico, que é o campo elétrico vermelho. Tá? Então, esse é o... Ah lá. Então, o que eu fiz? Eu desenhei os campos elétricos. Eu desenhei os campos elétricos da azul e da vermelha sem pensar, né? Sim, eu desenhei o da vermelha sem pensar na azul. E desenhei o da azul sem pensar na vermelha. Agora, o que eu faço? Eu faço os campos resultantes. Tá? Então, por ser uma grandeza vetorial, não tem fórmula pronta. Tipo assim, você não vai falar, você tem soma ou subtrai. Não. Você tem que desenhar os vetores. E depois que você desenha os vetores, você faz o campo resultante. O campo resultante vai ser em verde, tá? Ó, esse aqui, o verdinho, vai ser os campos resultantes. Qual que é o campo resultante no ponto P? Você faz aqui um lado, você vai desenhar um paralelogramo, né? Um lado paralelo ao vetor azul ali, um lado paralelo ao vetor vermelho aqui, e o campo resultante está ali no meio. Tá aqui, ó. Tinha que ficar na horizontal, tá? Mas é porque é um desenho à mão livre aqui. Ia ficar na horizontal porque as cargas são de mesmo sinal e tal. Esse é o campo resultante no ponto P, vamos chamar de RP. E aqui? Bom, aqui é mais fácil, porque eu tenho dois vetores iguais. Quando eu tenho vetores iguais, iguais mesmo, né? Tipo assim, módulo igual, direção igual, sentido igual, o resultante também aponta na mesma direção deles. Tá aqui. É como se eu tivesse só colocado um na frente do outro mesmo. Esse é o campo resultante no ponto S. Então, se tiver exercício pedindo campo resultante para 3, 4, 5 cargas, você tem que desenhar o campo de cada uma e depois analisar o campo resultante. Aqui, galera, ó, se eu fosse calcular o valor desse campo aqui, era só eu fazer o campo vermelho mais o campo azul, em questão de módulo, né? Era só somar os dois. E se eu fosse fazer isso aqui, ó, esse campo resultante ali? Como que seria para eu calcular esse campo resultante aqui do ponto P? Quem que sabe? Quem aí do chat aí do nosso sabe? Como que eu calcularia esse campo aqui? Porque ele não é, né? Ele é esquisito. Para calcular o valor dele, eu teria que saber o ângulo entre aqueles dois vetores. Então ficaria assim, ó, RP ao quadrado igual a E' ao quadrado mais o vermelho ao quadrado, usando cores para diferenciar, tá? Mais 2 vezes o azul vezes o vermelho vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então eu teria que saber esse ângulo aqui, ó. Chama esse ângulo aí de alfa, em homenagem ao Carlos.
Né? Então, essa fórmula aqui gigante, ela dificilmente vai aparecer, né? Eu mudo de nome se ela cair no Enem. Tomara que não caia, né? Mas a probabilidade dela cair no Enem é muito pequena. Porém, desenhar os vetores e tal é bem mais provável de acontecer, de aparecer. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Teve alguma coisa que não ficou clara, minha explicação, que vocês querem perguntar? Pode pedir para explicar de novo, à vontade. Não? Tranquilo? Então, de boa. Então, eu vou mandar para vocês a lista, tá? A Isabela perguntou, aqui eu não vi, Isabela, desculpa, eu estava no chat, assim, por que a massa é menor? Eu acredito que seja na parte do elétron, né? Se você pegar aqui, ó, e olhar as massas do elétron e do próton, elas são tabeladas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só a massa do elétron, quanto que ela é. 9,10 vezes 10 a menos 22 microgramas, tá? Então aqui não está nem quilograma, está em microgramas. Se você pegar a massa do próton, então lembra, do elétron é 10 a menos 22, né? 10 a menos 18, tá vendo? O próton é 10.000 vezes mais massivo do que o elétron. Ele é muito maior que o elétron. É como se você estivesse pensando assim, se a massa do elétron fosse 1 quilograma, a massa do próton seriam 10.000 quilogramas, 10 toneladas. Então o próton é muito maior do que o elétron. Tá bom? Alguma outra dúvida? Então, beleza, galera. Já já eu mando para vocês, tá? As artes aí no grupo e mando o PDFzinho com a lista de exercícios. Um abraço para vocês, tá? Bom final de semana. Tchauzinho, galera. Até mais. De nada, gente. Até mais.